Bom, vamos retomar aqui o nosso curso, né, de mecânica lagrangiana. E agora o que a gente vai falar um pouco é uma continuação dessa parte, né, das equações de Lagrange, em que a gente vai tratar de potenciais generalizados e funções de dissipação. Então, até o momento, a gente estava lidando, né, com as forças que são conservativas. Isso porque a gente estava descrevendo, na verdade, os sistemas em termos da Lagrangiana, né? Só para retomar aqui, a Lagrangiana, quando eu tenho sistemas conservativos, então pode ser escrito como sendo a diferença entre a energia cinética e a energia potencial. Lembrando que esse potencial ela é originária da força, tá? Então eu posso escrever para sistemas conservativos a Lagrangiana desse jeito. E aí, a partir dessa Lagrangiana, eu posso determinar as equações de movimento. Mas eu posso ter situações em que, né, vocês devem se lembrar que a gente sempre tratou desse potencial como sendo uma função das coordenadas, né? Então, RI, certo? Mas a gente não tratou dos sistemas em que, por exemplo, esse potencial fosse uma função das velocidades. E é justamente sobre isso que a gente vai falar, né? Que a Lagrangiana, então, ela passa a ser escrita também em termos das velocidades pela função do potencial em termos das velocidades, porque a gente sabe, né, que a energia cinética ela já depende explicitamente das velocidades. Então, a gente pode estender a validade desse tratamento lagrangiano para essas situações em que as forças aplicadas dependem das coordenadas, né? Isso é por quê? Porque a força, por exemplo, I, vamos colocar assim, aplicada sobre a partícula I, ela é uma função das coordenadas e também das velocidades generalizadas. Então, com isso, a gente consegue prolongar esse tratamento, estender esse tratamento. E a gente vai usar justamente essa ideia aqui de potenciais generalizados. Então, a gente vai analisar situações em que eu posso escrever as forças generalizadas de tal forma que elas resultam num potencial generalizado que vai ser um U, né? QU aqui, de Q1, Qn, Q1 ponto, Qn ponto e também, eventualmente, do T, tá? Onde esses Q1s e Qn são as coordenadas generalizadas e esses Q1 pontos e Qn pontos são as velocidades generalizadas. E aí, se essa função é tal que eu posso associar ela a uma força generalizada, um QK, vou escrever aqui embaixo, certo? Que vai ser menos del U del QK mais ddt de del U del QK ponto, ou seja, se ela for explicitamente dependente da velocidade, eu vou então expandir esse tratamento, tá? Então lembrando que a força generalizada, ela já era definida, já foi definida em termos aqui da dependência do potencial com as coordenadas generalizadas. Então, para forças, consequentemente potenciais desse tipo, a Lagrangiana, nessa forma L igual a T menos V, LT menos U, né, só para manter a notação, T e U, V aqui, U e V representam a mesma coisa, ela continua a ser válida. No entanto, esse U, esse potencial, ele depende explicitamente, deve depender explicitamente das velocidades. Então, onde é um exemplo que a gente tem desse tipo de situação? Se a gente pensar, por exemplo, na força eletromagnética. Tá? Então, só escrevendo aqui, força eletromagnética. No caso da força eletromagnética, né, e nas unidades, no CGS, tá? CGS,
Só para evitar um pouco de carregar algumas coisas, eu tenho que a força eletromagnética que atua sobre uma carga E depende do campo elétrico ao qual essa carga está sujeita e depende do produto escalar da velocidade, produto vetorial, desculpa, da velocidade com o campo magnético. E aí, as equações de Maxwell, elas admitem escrever campos, né, tanto campo elétrico quanto campo magnético, em termos de um potencial escalar. Tá? Então, eu tenho um φ, né, que é uma função da posição da carga e do tempo. Então, esse aqui é um potencial escalar. E, além disso, ela também pode ser escrita, esse mais aqui não é que eu estou somando os dois, é só para indicar que ela vai ser escrita em termos desses dois tipos de potencial. Eu tenho o chamado potencial vetor A, que também é uma função de RT, certo? Então, dependendo do calibre, né, do gauge que a gente escolhe, né, a gente pode determinar quem são esses dois potenciais, esse potencial escalar e esse potencial vetor. Tá? Como assim? Por exemplo, o campo elétrico E, ele vai ser escrito como menos o gradiente do potencial escalar menos 1 sobre C, a derivada do potencial vetor com relação ao tempo. Já o campo magnético vai ser escrito como sendo o rotacional desse. Então, é uma outra forma da gente descrever os campos elétrico e magnéticos, né? Ou seja, o eletromagnetismo, em termos desses dois potenciais. Agora, se a gente pensar que as coordenadas da partícula carregada são as próprias coordenadas generalizadas, né? Então, por exemplo, a posição R aqui, x, y, z, a força de Lorentz, né? Então, essa força de Lorentz, ela passa a ser, então, escrita, depois de todo esse tratamento, como sendo força igual a carga menos o gradiente do potencial, menos 1 sobre C, a derivada do potencial vetor com relação ao tempo, mais V sobre C, lembrando que o V é a velocidade, né? Rotacional, produto vetorial com o rotacional de A. Tá? Posso até colocar um parênteses aqui. Então, ou seja, eu posso usar essa ideia, né, desses dois potenciais, o potencial escalar e o potencial vetor, para descrever a força em termos desses dois potenciais que estão aí. Tá? Então, a gente pode mostrar que essa força F ela pode ser escrita em termos, então, de um potencial generalizado. A gente tem nessa expressão que a derivada parcial no tempo, né? Então, tem aqui ó, a derivada parcial no tempo. Só que a gente esperaria, se isso aqui fosse uma função efetiva, né, do tempo, a gente esperaria uma derivada total. Mas a gente pode trabalhar um pouco com essa expressão. A gente pode notar o seguinte, a gente pode notar aqui, se o A for uma função do tempo, eu posso aplicar a regra da cadeia e escrever esse A como sendo a variação dele com relação às coordenadas, né? Então, del A, del X, del T. Então, aqui sobra então um X ponto, del X, del T, mais del A, del Y, del T, Y ponto, mais del A, del Z, del T, que é o Z ponto, e aí sim, mais del A, del T. Né? Então, ou seja, lembrando, o A aqui, ele pode ser escrito em termos das coordenadas generalizadas, nesse caso x, y e z, né? Lembrando que eu falei isso, que a gente vai tomar como coordenada generalizada as próprias coordenadas da partícula, então é uma função de x, de y e z,
e eventualmente do tempo. Se ele depende do tempo, essa derivada aqui não é nula. Agora, se ele não depende, essa última derivada parcial é nula. A gente pode escrever isso, esse produto, verifiquem aí, como sendo o produto escalar de dois termos. X ponto na direção y mais y ponto na direção j mais z ponto na direção k, escalar uma outra função, que é a derivada de a com relação a x na direção y, mais a derivada de a com relação a y na direção j, mais a derivada de a com relação a z na direção k, certo? Então, se eu fizer o produto escalar, como isso é um produto escalar, só vai sobrar os termos que têm a mesma direção, e mais aquele termo del A, del Z, del T, desculpa. Agora, vale ressaltar o seguinte, isso aqui eu sei quem que é. É o próprio vetor velocidade da partícula. E já esse cara que está aqui, nada mais é do que isso aqui, certo? Então, é o gradiente desse vetor que está aqui. Portanto, eu posso escrever que a derivada total desse vetor A com relação ao tempo, ela é nada mais do que velocidade escalar. Desculpa, deixa eu consertar aqui. Escalar nabla A mais del A del T, tá? Outra coisa que a gente tem é que olhar para esse outro termo que está aqui, né? Então eu estou olhando primeiro para esse termo, porque nota, eu vou escrever del A del T como sendo dA dt menos isso aqui. E agora eu vou olhar para esse outro termo que tem aqui o produto vetorial de V sobre C com o rotacional de A. Esse segundo termo que aparece aí, a gente pode escrevê-lo da seguinte forma. Temos o seguinte, vou dar de cor para separar um pouco aqui. Temos o seguinte, que se eu fizer esse produto triplo, V cross nabla cross A, né? Então, ou seja, se eu fizer esse produto vetorial triplo aqui, a gente pode usar, né, por exemplo, o tensor de Levi-Civita e fazer, ou seja, isso aqui é uma identidade que a gente pode usar. Eu vou adiantar ela aqui para vocês, porque não é o foco agora mostrar isso, mas é importante que vocês tenham, não aqui, basicamente, mas no eletromagnetismo é importante que vocês saibam manipular esses tipos de identidades, tá? Então, isso aqui dá o gradiente de V escalar A, certo? Menos V escalar nabla A, tá? Então, eu posso escrever isso de tal forma que, olha, esse termo que está aqui, eu sei o que é. É o negativo desse, tá? Não é nem o negativo, Não, desculpa, eu falei besteira. Esse termo que está aqui, ó, na verdade, é esse termo que está aqui. Então, se eu escrever em termos da expressão que está ali em cima, eu tenho, né, esse cara que está aqui, passado para lá, então eu tenho menos dA dt menos del A del T, agora mais nabla V escalar A, certo? E aí, portanto, né, eu posso escrever esse cara que está aqui, dA dt, né, na verdade esse cara que está aqui, ó, isolando ele aqui, como sendo nabla V escalar A menos esse produto triplo, né, V rotacional. Rotacional não, né, produto vetorial com nabla, produto vetorial com A, menos del A del T, certo? E aí a gente pode voltar lá na força de Lorentz
né, aquela força que está aqui em cima, certo? Para escrever o seguinte, escrever aqui a força de Lorentz Fe, ou seja, a força que atua sobre uma partícula que entra num campo eletromagnético vai ser menos o gradiente de um potencial escalar, menos 1 sobre C dA dt, mais 1 sobre C nabla V escalar A, tá? Então agora aquela derivada que era parcial passa a ser uma derivada total. E aí a gente vai escrever esse operador nabla nas coordenadas generalizadas, nesse caso ele é del del x na direção y, del del y na direção j, né? Del del x na direção y, mais del del y na direção j, mais del del z na direção k. E agora eu posso pensar um nabla que tem as derivadas com relação à velocidade, porque lembra que a gente tinha lá as derivadas com relação às posições e agora as derivadas com relação às posições, às velocidades. Então isso aqui passa a ser um del del x ponto na direção y, mais um del del y ponto na direção j, mais um del del z ponto na direção k. E aí, usando as coordenadas e as velocidades generalizadas e notando que elas são independentes entre si, essa força ela vai ser escrita como sendo a carga menos o gradiente de um monte de coisa. Φ menos 1 sobre C V escalar A, certo? Então, estou botando esse cara aqui em evidência. E aí, esse termo que está de fora aí, passa a ser um menos, fecha esse parênteses, fica 1 sobre C dA dt. Tá? Não fiz nada até aqui, certo? Só coloquei esse termo em evidência. E aí, eu posso mudar mais um pouquinho isso aqui, escrever isso como sendo menos nabla, que atua em Eφ, menos E sobre C V escalar A, certo? Menos E sobre C dA dt. Tá? Então, só pus esse E para dentro aqui, inverti as coisas, não tem nada demais. E aí, se eu considerar que dA dt, lembrando que o A é uma função das coordenadas e das velocidades, então eu posso pensar na variação com relação às velocidades, então isso aqui passa a ser del A, del x ponto, derivada de x ponto com relação ao tempo, então isso aqui dá x 2 pontos, mais del A, del y ponto, a derivada de y ponto com relação ao tempo, então dá y 2 pontos, mais del A, del z ponto, a derivada de z ponto com relação ao tempo, z 2 pontos, mais del A del t, certo? Porque ele pode depender explicitamente do tempo. Então, isso aqui vai ser escrito como a derivada com relação ao tempo da velocidade, certo? Escalar esse nabla V que eu coloquei aqui, tá vendo? De A,
certo? Então, se eu fizer esse produto escalar e atuar em A, a gente vai ter exatamente isso que está aqui, mais del A, del T, tá? E aí, caso, deixa eu até escrever isso aqui, então, caso A e Φ não dependam de V, certo? Então, significa que esse termo que está aqui, ó, é zero, tá? Então, ou seja, eu não tenho nenhuma dependência com V, então a derivada, segundo a variação nas velocidades, vai ser nula. E aí, com isso, eu tenho que a força ela vai ser igual a menos nabla e φ menos E sobre C V escalar A mais DDT de nabla V, que atua em E, φ menos E sobre C V escalar A. Então, o que eu fiz aqui? Assim como a gente fez no caso da Lagrangiana, até tirar esse parênteses daqui, acho que não precisa dele. No caso, precisa sim, da Lagrangiana, em que eu somei um zero, eu estou fazendo isso. Estou somando um zero, ó. Isso aqui, mas isso é zero, tá? Então, ou seja, aqui é o que eu tinha, né? E aí eu estou somando zero. E aí, se eu considerar que U é justamente esse termo, vou até colocar ele aqui, ó, em azul. U é esse termo que está aqui. Tá vendo? Ele aparece de novo aqui, ó. Eu tenho que a força vai ser, então, menos o gradiente de U, desse potencial que está aí, mais a derivada no tempo da derivada de U com relação às velocidades. Del U, del x ponto, na direção I, mais del U, del y ponto, na direção J, mais del U, del z ponto, na direção K. Então, olha que interessante. Se eu conseguir escrever o potencial, ou desculpa, a força eletromagnética em termos desses dois potenciais, o potencial escalar e o potencial vetor, eu determino um potencial efetivo, um potencial generalizado, que é uma função tanto das posições quanto das velocidades, de tal forma que a força assume essa cara que está aqui. Certo? E se a gente comparar, voltando lá em cima, é como eu comecei. Se eu tiver uma força que seja uma derivada com relação às posições, mais a derivada no tempo desse potencial com relação às coordenadas generalizadas, é exatamente o que está aqui embaixo. Eu posso escrever, então, a Lagrangiana do sistema. A partir de tudo isso aqui, posso escrever a Lagrangiana do sistema como sendo T menos U, onde U é justamente esse potencial generalizado que está aqui. E ele é uma função tanto das posições quanto das velocidades generalizadas. Isso é importante porque eu estou expandindo esse tratamento para potenciais em que eu não poderia fazer isso, porque eles não apresentariam, por exemplo, vínculos do tipo holônomo, tá? Então, só para fechar, a Lagrangiana, no caso de uma carga eletromagnética, numa carga num campo eletromagnético, então pode ser escrita como sendo
energia cinética, então, ó, meio de mv ao quadrado, tá? Menos a derivada no tempo do potencial, aliás, menos o potencial, né? E a gente já definiu esse potencial como sendo E φ menos E sobre C V escalar A, certo? E aí eu posso determinar quem são as equações de movimento a partir aí então da derivada, né? Então, se eu fizer, por exemplo, ddt de del L del Q K, ou seja, momento generalizado, menos del L del QK, né? Aqui QK ponto, QK, isso aqui é igual a 1 a 0, né? Então eu reescrevi esse tipo de situação, tá? Então basta eu reescrever agora tanto a velocidade, o potencial em termos das coordenadas, em termos das coordenadas, tanto potencial escalar quanto potencial vetor, e determinar as equações de movimento. Então é assim que a gente trabalha nesse tipo de situação, tá? Então eu vou parar por aqui e aí eu volto depois para falar de funções de dissipação, certo? Eu vou separar isso para a gente poder olhar com um pouquinho mais de calma essa questão, mas é rapidinho, tá bom?